pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Nativa Podcast, o episódio número 5. Vai ser muito interessante, que vamos falar sobre consultoria nas pequenas empresas. Eu, Alessandro Benenucci, junto com meu parceiro Renato Moreira. Maravilha. Pessoal, hoje vai ser muito bom. A gente está trazendo um convidado super especial aqui, que tem uma história também muito bacana junto com o Mundo Verde, então implementou várias coisas. Murilão, queria que você se apresentasse aí para o pessoal, que a gente vai começar esse papo. Beleza, legal. Prazer, primeiro, estar aqui com vocês hoje, né? Então, eu sou Murilo Monteiro, Head de Finanças da Gomes de Matos Consultoria. Isso quer dizer que todos os projetos da área de finanças lá da empresa são minha responsabilidade, o que representa hoje 22 projetos simultâneos, né? A Gomes de Matos é uma consultoria fundada aqui no estado do Ceará, que hoje está no Brasil todo e também com projeto em Portugal, pisando um pouco fora. E a gente está, como empresa, tocando 80 projetos simultâneos em marketing, também em processos, pessoas e tudo mais. Então, eu faço parte dessa empresa, sou sócio, estou lá há 15 anos. E no meio do caminho eu conheci aí a Mundo Verde, né? Que acabou se tornando um grande cliente, na verdade, e grandes amigos também. Maravilha. Eu queria começar com uma pergunta aqui. Quem quer começar com uma pergunta? Eu quero começar com uma pergunta aqui. O que é consultoria? Por exemplo, eu quero saber o que é consultoria. Beleza. Para o lojista pequeno que está ouvindo aí na gente, o cara que quer crescer, o que é uma consultoria, o que ela faz? É legal você perguntar isso porque tem muito preconceito com consultoria, né? A gente estava falando essa semana no almoço com um parceiro, consultoria, você pode dizer, rapaz, o cliente lhe paga para que horas são, que horas você quer que seja, né? E na verdade não é bem assim, na verdade consultoria vem do latim consultore, que significa dar conselhos. Então, essencialmente é um serviço especializado, né? Não é para ser com base em achismos, e quando eu falo não é para ser, a gente sabe que tem todo tipo de profissional no mercado, como tem médico e médico, advogado e advogado, existem consultores e consultores, né? Então, é um processo que ele é para ser científico, mas basicamente a empresa ela tem um problema que ela não consegue resolver, a princípio. Esse problema pode ser tanto um problema ruim quanto um problema bom. Existem esses dois conceitos, né? Vamos falar assim, problema ruim. Eu tinha uma meta e eu não estou conseguindo alcançar aquela meta. Eu tinha um objetivo e não estou conseguindo superar. Problema bom. Eu estou bem, eu estou batendo meta, mas eu quero crescer, eu quero ir além. E eu não sei como ir além do que eu já estou fazendo, apesar de estar num momento bom. Então, esses dois momentos são bons para se chamar uma consultoria. Então, essencialmente, ele é um trabalho de análise do funcionamento atual da empresa. Então, a gente sempre nunca vai chegar, com base, mais uma vez, em achismo, dizendo, deixem de fazer isso ou passem a fazer aquilo, sem compreender, primeiro, por que as coisas acontecem em cada empresa. Porque cada uma tem uma cultura, cada uma tem uma forma de fazer, cada uma tem uma história. Então, todo o trabalho ele se inicia com um diagnóstico da situação atual, né? Então, compara com o médico mesmo. O cliente ele vai trazer dores. Ele vai dizer, cara, a gente trabalha, eu não sei para onde o dinheiro vai, a gente trabalha pra caramba aqui, tenta controlar o estoque, mas no final a gente faz um inventário, dá uma quebra enorme aí no estoque, dá uma diferença muito grande, a gente não sabe para onde está indo isso. Então, estou dando aqui alguns exemplos. O empresário ele vai trazer uma dor inicialmente, né? Como médicos, inicialmente, a gente vai ter que fazer exames, porque você pode ter uma dor de cabeça. Essa dor de cabeça, se eu chegar e te dar uma aspirina, eu estou atacando só o efeito, mas não estou atacando a causa. Então, a causa da dor de cabeça pode ser uma questão estomacal, de estresse ou o que for, né? E se eu vou e te dou só a aspirina, eu não vou resolver de fato a causa. Então, quando o cliente traz a dor, a gente vai investigar. A gente entra com nossos olhos, com nossos levantamentos, aí vai até a empresa, levanta e recolhe todas as informações e a gente dá o nosso parecer, que a gente chama de diagnóstico. Diagnosticamos que as suas dores acontecem dessa forma porque a sua empresa ou o setor tal está dessa forma, dessa e dessa, e a nossa recomendação para resolver, porque não pode ser só apontar o problema, porque senão o cliente vai dizer, sim, eu já sabia. Você não sabia. Eu já sabia, agora me diga o que eu faço, né? Então, a gente traz também as recomendações. Aí, a partir desse momento, o cliente ele valida a ideia, né? Concorda com o que a gente trouxe, é assim que a gente vai resolver o problema? Beleza. A gente entra numa segunda etapa, que é a etapa da implementação. A Gomes de Matos ela tem uma característica de não ser uma consultoria que a gente vai só dizer para o cliente o que fazer. Tipo, Alessandro, vai lá e implanta o fluxo de caixa que tu não tem. Ele vai dizer assim, beleza, mas eu te contratei para tu me ensinar a fazer isso, né? Não adianta tu me dizer para fazer e tu não me dá as ferramentas. Então, na etapa de implementação, a gente sai do papel de médico e vira um pouquinho professor e personal trainer. Entendi. Professor, porque a gente tem que ensinar como fazer, e personal, porque eu preciso dizer, Alessandro, paga mais 10. Que quer dizer, equipe, façam isso, façam aquilo. Eu queria chegar aí, Murilo. Assim, é um prazer imenso você estar aqui, porque você participou muito da reestruturação da Mundo Verde, quando a gente
estava precisando ter um rumo na empresa, porque a gente tinha lucro, era grande, estava crescendo e a gente estava se desorganizando por esse crescimento. Dores do crescimento. Os dores do crescimento. Por isso que você está aqui, eu tenho um prazer muito grande de te convencer a vir aqui. Me convencer. Olha, o almoço ele me chamou e disse sim na hora. É um prazer sempre. E vim aqui para o podcast para mostrar isso para o pequeno empresário. E eu queria que você desse mais ou menos de como você encontrou a Mundo Verde, como você deixou a Mundo Verde e como é que foi esse processo. Para mostrar como é que foi mais ou menos esse problema que você encontrou e como você deixou hoje, que a gente está... Hoje é case no Nordeste, case no Brasil, né? Muito por toda a estruturação que foi feita, né? Deixa eu perguntar uma coisa antes. Na época tinha quantas lojas quando eles iniciaram? Lembra? Acho Foi em que 2016, né? Tinha umas 11 ou 12 lojas. Tava perto de abrir a 13ª. Eu acho que é premium, eram umas 11, porque foi bem antes. Tinha, foi bem antes de Recife. A gente chegou com 12 lojas mais ou menos. Se foi em 2016, tinham 10. Foi no mesmo período que eu entrei na Paco. Então, se foi em 2016, tinham 10. É porque sabe o que eu me lembro muito do fechamento das DRS. DRS, demonstrativo de resultado, né, do exercício, quando a gente ia fechar o lucro de cada loja, se eu não me engano, eram 12. Né? Hoje são 23 pontos de venda. Na época tinham quantos funcionários, assim, só para uma estimativa? Eu não vou saber de cabeça, é muito difícil. Mas menos a metade, né? Eu também não vou saber, porque aí a informação da folha de pagamento... Porque foi no Cocó ainda. Mas se hoje a gente tem na faixa de 200 funcionários... Foi no Rio Mar ainda, a primeira. Naquele escritóriozinho lá em cima da loja, né? Isso. Que era improvisado. Hoje não, a gente tem uma sede, né? Hoje a gente tem em torno de 200 funcionários. Legal. Né, no total. Na tua época, talvez na faixa de 100 e pouco. Nessa faixa. Então dobrou de tamanho. Dobrou de tamanho. A gente aumentou a distribuidora, né? Sim. Aumentar a distribuidora. Sim, quais eram os desafios que o Mundo Verde tinha na época, que vocês analisaram assim, no primeiro momento e o plano de ação? E foi muito bacana porque o pequeno, que quando a gente viu que a gente precisava estruturar, a gente nem pensou em finanças. A gente pensou em estruturar outras áreas. Aí o Guilherme Pequeno foi lá e falou, não, tem que começar pelas finanças. Se você não organizar a tua finança, não vai ajeitar os outros lados. Foi muito bacana isso, foi aí que o Murilo entrou. Vamos falar desse contexto então, né? Bacana. O Guilherme me convidou realmente a fazer parte lá, né? O Guilherme é meu sócio e conversou primeiramente com a Alessandra e com a Milka, né? Acho que só com a Alessandra primeiro, não foi? No primeiro momento. Foi. E no segundo a gente teve com a Milka também. E aí, assim, é legal falar do caso da Mundo Verde, porque, né, já que o objetivo do podcast é para também quem está começando ou está desenvolvendo o seu negócio, o empresário ali, você pode pensar, a Mundo Verde hoje é muito grande. Só que quando eu cheguei lá, a Gomes de Matos chegou lá também, ele já tinha um certo porte, mas vários problemas comuns a empresas pequenas e a pequenos empresários. Como situações como o próprio Alessandro era um diretor que contava dinheiro e guardava lá o dinheiro do caixa, né, lá dentro da gaveta. Eu falei, Alessandro, vou arrumar uma cor melhor pra você fazer. Porque... Pelo menos um cofre, né? Não sei se você tá com esse dinheiro na gaveta guardando aí em cima, não. Então, todo mundo ali fazendo de tudo, né? A própria Milka tal, se envolvendo em todas as áreas, o Alessandro também, né? As funções um pouco aleatórias. Então, isso é muito comum, né? Eu queria até recomendar para quem está assistindo, existe um autor chamado Ishaq Adizes, que ele fala do ciclo de vida das organizações. É um conceito muito bacana porque ele compara uma empresa a um ser humano. Ele fala que existem as fases da vida, né? Então, existe ali o namoro, que é quando o empreendedor está namorando a ideia de tocar, né, ali o negócio, a empresa. Depois existe a infância. Então, na infância, o que é que a criança é? Ela depende do pai para tudo, né? Depende financeiramente, depende... Então, ele tem que estar até bancando com o próprio dinheiro, às vezes, e fazendo tudo ao mesmo tempo. Dizia o nome do livro? O ciclo de vida das organizações. Então... tem ali a infância, né, que é quando tudo realmente depende do dono, até financeiramente falando. E depois se chega numa fase que é muito comum a gente pegar as empresas nessa fase, que é a fase do toca-toca. Ele chama lá no livro o toca-toca. O que é o toca-toca? A empresa já não depende mais financeiramente do dono, ela consegue já ter o seu resultado e se manter, porém, tudo ainda é muito centralizado ali nos diretores, né? Às vezes você tem uma equipe que ela vai da diretoria para o chão de loja, você não tem lideranças intermediárias, você não tem ali coordenadores, gestores, gerentes ali para fazer o meio de campo entre essa diretoria e essa equipe, tudo com eles. Então, assim, é aquele pessoal que está assoviando e chupando cana, batendo escanteio e fazendo a cabeceada lá para fazer o gol, né? Que é o que você encontrou... Foi o que eu encontrei na Mundo Verde. Então, quando a gente chegou lá, eles tinham diversos problemas, né? Como várias empresas que a gente
trabalha, elas têm diversos problemas, só que a gente precisa ter uma habilidade de saber identificar de todos esses problemas qual é a ordem lógica de solução, porque muitas vezes não faz sentido você querer resolver tudo de uma vez. Um projeto, eu estava falando um pouquinho sobre como é consultoria, né? Então eu falei aqui que a gente diagnostica, depois a gente vai implementar, treinar até o resultado acontecer. E entenda que nenhuma empresa vai contratar um consultor para que as coisas permaneçam como elas já estavam. Sim. Sempre vai haver mudança. E mudança causa desconforto. Então, às vezes, você querer fazer tudo ao mesmo tempo e resolver tudo ao mesmo tempo, a empresa ela pode simplesmente se estressar demais e você não conseguir seguir com o processo de mudança, porque você tentou fazer tudo ao mesmo tempo. Então, algumas vezes, em alguns clientes, mesmo que alguns nos peçam, eu queria fazer 2, 3 projetos com vocês ao mesmo tempo. Isso concorda que financeiramente para a consultoria seria legal? Ter 2, 3 contratos paralelos? Só que a gente sabe que não é saudável, que ele não vai conseguir absorver 2, 3 projetos. E nem financeiramente é viável, às vezes. Às vezes, mas tem cliente que consegue. Mas às vezes a gente olha para a estrutura dele, a gente olha para a situação e fala, não vale a pena, vamos fazer um projeto bem feito. Aquela mudança bem feita, ela reverbera positivamente em toda a organização e você consegue, assim, ganhar gás para fazer mais mudança. É porque quando você fala projeto, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, que eu tenho certeza que é pertinente para o pessoal que está ouvindo. Existem áreas de uma consultoria e cada área ela vai fazer a implementação de um projeto, né? Na verdade, você tem diversos projetos possíveis em áreas. Por exemplo, em finanças, que é a área que eu cuido na Gomes de Matos. Então, em cada categoria possam haver diversos vários trabalhos. Projetos. Exato. Entendi. Então, por exemplo, em finanças, eu posso ter um projeto de valuation. Para quem nunca ouviu falar, valuation significa valoração, em português, que é o fato de você calcular o valor de uma empresa num certo momento. Às vezes você faz isso para vender um pedaço da empresa, ou toda ela, ou trazer um sócio, né? Enfim, aí você quer valorar. A gente tem trabalho de custeio. O empresário ele não sabe corretamente calcular os custos dos produtos, aí não sabe precificar, então não sabe se está vendendo com prejuízo ou com lucro. Esse é um problema do Esses nosso são projetos mercado. Esse é um problema no nosso mercado, esse daí que você falou. E aí, por exemplo, quais são as áreas hoje que Só uma dúvida que não ficou... Você está há 15 anos na Gomes de Matos, mas a Gomes de Matos tem quantos anos? A Gomes de Matos tem 28 anos. Ela é de 1995. Nós vamos completar 29 agora em agosto, né? E 30 em 2025. É a consultoria mais tradicional aqui do estado do Ceará e que compete aí com as maiores do Brasil, né? Então, a gente tem muito orgulho. Eu não vou dizer que me comparar entre maior ou melhor, vou deixar os meus clientes falarem. Mas a gente tem muito orgulho, assim, de ser uma empresa que está no mercado esse tempo todo. Eu diria que 98% dos nossos projetos são indicações de pessoas que já fizeram trabalho com a gente, olha, façam. Eles têm entrega, eles são sérios, eles conduzem, vai até o fim. Eu indiquei a Gomes de Matos para HP por conta do Mundo Verde. O Jonas é um grande amigo nosso. Foi eu que indiquei, eu disse, mas tu tem que ir lá. Na época ele até viu com outra consultoria, eu disse, cara, a roupagem é diferente. Esses caras aqui, eles passaram pelo teste do tempo. Exato. O teste do tempo, ele não deixa... Às vezes tem gente que se vende muito bem, né? Mas eu tenho um cliente que é o Impacto Proteção, o Caracas, Joaquim Caracas, ele diz assim, gente, a gente tem que ter 2 coisas na vida. Ele deu um treinamento pra gente lá, nosso cliente um dia. Eu tenho que ter o lê-queixer e o lê-fazer. Não adianta só o cara ter o lê-queixer. O lê-queixer, o cara fala, né? A gente brinca aqui lá na Gomes de Matos, que o consultor que só sabe falar é o consultor jacaré. Só sabe falar. Não é mais nada de fazer, nada de implementar, entregar, o cara não tem. Então, tu tem que ter o lê-queixer, beleza, tem que se vender bem, mas tem que ter entrega. Se você não tiver entrega, isso não se sustenta a longo prazo. Eu fiz a formação de vocês em consultoria. Que legal. Bom. Fiz. Foi bem Fez aula comigo? Bem proveitosa. Não. Fiz com o Gomes e... Foi em que ano? Foi ano retrasado. Pois é. Retrasado. Talvez você ainda está pendente do seu modo de finanças. Amanhã vai ter, inclusive, se quiser ir lá e a nossa funcionária fez toda. Legal. A nossa funcionária fez tudo. Cara, aí quais são as áreas? Finanças e mais o quê? Só para ficar claro aqui. Porque às vezes o empresário ele não tem nem noção de quais são as áreas que tem na empresa dele. Certo. Ele pensa que tudo é tudo, ele faz tudo, então ele pensa que tudo é a mesma coisa. Né? Ele não sabe quais são as áreas que tem. Então, por exemplo, ele não sabe que tem setor fiscal, ele não sabe nada disso. Então, finanças, comercial / marketing, são 2 áreas distintas, mas a gente pode falar de vendas, né? Força de vendas, e como você lida com a tua força de vendas e teus canais de vendas, mas também tem a parte do marketing, né? Do growth, da divulgação, do trazer, do fomentar, né? A gente também tem processos, né? O que é processos? Imagina que se você pudesse ver sua empresa de cima, ela é um conjunto de vários pequenos processos. O que é que eu faço na minha empresa no dia a dia? Faço compra no fornecedor, cadastro produto, cadastro fornecedor, recebo compra. Da compra que eu recebo, eu faço lá a reposição de loja, da reposição de loja eu faço a venda gera uma conta a receber que vai para o financeiro. Então, essa cadeiazinha,
né, que a gente chama, é a cadeia de processos da empresa. Então, um trabalho de processos visa clarificar e padronizar como isso deve ocorrer de forma organizada. Existe um trabalho também de estruturação organizacional, que era uma das coisas que a Mundo Verde precisava na época. Então, a gente está com a dor do crescimento, né, que o Alessandro já mencionou aqui. E aí, o que acontece? Dessa história do toca-toca, que eu comecei a falar para vocês aqui do Chateadiz, né, é muito comum ter muita gente na empresa fazendo de tudo. Tá todo mundo ali correndo para um lado para o outro, feito barata tonta, apagando incêndio, né, e não tem ali funções claras, bem definidas, entregas claras, né. Então, a estruturação organizacional ela vem com esse objetivo de clarificar o que a empresa é naquele momento, desde a definição, né, de cultura organizacional, missão, visão, valores, o que é que nós somos, onde é que nós queremos chegar, qual é o nosso objetivo em 3 anos, 5 anos, onde é que... E a partir disso, a gente começa a estruturar essa empresa para esse objetivo. Então, vem essa clarificação de quais são as áreas da empresa. Então, sua empresa tem uma área financeira, uma área de logística, uma área de departamento de pessoal, /RH, uma área de compras, uma área de... Né, que foi o que você me perguntou. E vamos lá, essas áreas, qual o papel e a missão de cada uma? Tem que ficar claro, porque às vezes, compras é comprar, não é bem só isso não. Na verdade, compras tem um monte de coisa além de comprar, né? Eu tem até diria que ligação com todas as outras áreas, né? Todas as outras áreas. É o start, área, né? Exatamente, cada área não funciona independente da outra. Tem Exato. toda uma ligação, porque a compra depende da finança, depende da venda, depende de todo um conjunto que você não pensar, não é simples dessa forma, né? E nós fizemos um projeto na Mundo Verde depois do financeiro, logo em seguida, e foi de suprimentos, a gente chamava na época, né? Que era o setor de compras, antes de existir a Nativa, que a gente tem hoje, né? A distribuidora. Mas, na época, a própria Mundo Verde, ela tinha um setor de suprimentos e a gente fez esse trabalho lá. Mas aí a estruturação ela vem clarificar, então, cargos, funções, áreas, o que é que cada um tem que entregar, quais são os indicadores a serem mensurados em cada uma dessas áreas para você saber se está indo no caminho ou se não está, né? Esse é o trabalho de estruturação organizacional. Você tem estratégia. Então, estratégia visa você realmente avaliar o seu mercado, seu concorrente, a sua visão de futuro, onde é que você quer chegar e traçar um caminho mais claro dessa implementação. O que é que eu vou fazer para atingir essa estratégia? Vamos dizer que você possa pensar a nível, exemplo, certo? Mundo Verde Nativa, cara, eu quero atender plenamente todo o Nordeste, Norte e, sei lá, Sudoeste aqui até o dia tal, ano tal. Tá, beleza. Então, isso é o que eles querem. Vamos pensar como isso vai ser quebrado em pequenos objetivos e resultados a serem alcançados até a gente chegar nesse grande resultado. E aí vem tudo que tem que ser feito para a gente chegar lá. Então vou ter que ter representante lá no local? Não, eu vou franquear? Não, eu vou abrir unidade própria. Aí vem essa definição do como vamos chegar lá e depois a implementação do plano, né? Então, essas são as áreas que a gente trabalha. A área de pessoas também é uma área que a gente lá na Gomes de Matos, e também as empresas têm essa área, a gente também trabalha bastante, classificação de plano de carreira, avaliação de desempenho, etc. e tal. Então, são áreas de consultoria, né, do que você colocou. Mas, enfim, Mas lá na Mundo Verde, né, lá na Mundo Verde, voltando lá para... Então, a gente encontrou uma empresa com muitos problemas, esses todos que eu fui mencionando, né? E aí, assim, uma das coisas que eles precisavam era fazer essa estruturação e clarificar, porque tudo muito concentrado na Milk e no Alessandro, por exemplo, né? E a empresa já tinha um porte onde a gente podia descentralizar um pouco isso, né? E aí a gente, mas vamos lá. A gente tem clareza do resultado financeiro? Não tem. Então, é melhor a gente começar por aí, porque se você não sabe como é que está o financeiro, a estruturação, ela demanda investimento, demanda contratação, demanda... Então, se você não souber onde você está pisando, como é que você vai tomar a decisão se pode ou não pode, ou até onde pode? Então, a gente decidiu começar esse trabalho pelo financeiro, né? Então, a gente chegou lá, tinha uma assistente financeira que tinha sido contratada para analista, mas estava totalmente subutilizada ali na salinha, né? Aí você tinha a Milk e o Alessandro lá na sala resolvendo de tudo e tal. E tinha, acho que mais umas 2 pessoas lá no financeiro para auxiliar esse processo. Aí a gente chegou lá, fez o levantamento e vimos, como eu estava falando, né? O Alessandro muito operacional, cuidando do caixa. A Milka também ali muito operacional em algumas situações. A analista que tinha um potencial muito bom de desenvolver estava ali escanteada. Estavam pagando ali a moça todo mês para ela ficar ali. Me dê tarefa, eu estou doido para fazer alguma coisa. E vocês não me passam nada, né? Mas eu também entendo que para o empresário, às vezes é difícil passar, especialmente em financeiro, se você não tem a consciência se você está fazendo isso da forma correta. Com um processo claro, com um controle claro. Então dá esse medo às vezes, né? Sim. De descentralizar, colocar isso na mão de outra pessoa, meu caixa, né? Tal. Mas a gente precisa fazer essa transição em algum momento, né? Logicamente, com um processo organizado, facilita. Então, a gente fez todo um trabalho de mudança dentro desse financeiro para
clarificar as rotinas dessa analista, tirar essas funções operacionais da diretoria, liberando eles para as atividades mais estratégicas de negócio, né? E a gente trouxe essa clarificação, foi implantado aí, eu mencionei um pouco antes, mas explicando agora melhor, a DRE, né, das lojas da Mundo Verde. Então, o que é essa DRE? É o demonstrativo de resultado do exercício. Exercício significa um ano, então, mas você pode fazer parciais, mensais, trimestrais, semestrais desse resultado. Então, basicamente é você saber se o quanto você está lucrando ou tendo de prejuízo em cada loja, né, a cada mês. Então, a gente implementou essa DRE e implementamos também o fluxo de caixa. Então, o que é fluxo de caixa? Fluxo significa movimento, né? A gente lembra da palavra fluxo, é movimento. Do caixa. Então, basicamente, é um relatório, um demonstrativo que demonstra as entradas e saídas de caixa. Que às vezes a gente fica naquela pergunta, né? Para onde é que foi esse dinheiro? Ou, como diz um cliente que a gente teve nessa volta de 2018, 2019, Murilo, venha me ajudar porque eu todo dia estou... Aí não foi a situação de vocês, não. Foi uma situação mais complicada. Eu estou vendendo almoço para comprar a janta. Eu não consigo enxergar a minha empresa uma semana para frente. Porque eu não tenho aqui contas a receber, eu não tenho contas a pagar, eu não tenho controle de saldo. E aí eu vou tocando tudo no dia a dia. Então você imagina até o quanto de angústia isso traz, né, para esse empresário. E os gargalos que o empresário às vezes não olha. Tipo, eu tô com uma despesa muito grande de aluguel e o cara não sabe disso. Não sabe. O cara, eu tô com uma despesa muito grande num ponto aqui que eu não sei por que eu tô gastando tanto nessa... Tô perdendo muito estoque por validade, sei lá o quê. Às vezes ele tem um problema e não sabe. E no final ele tem um lucro, mas não sabe se ele podia lucrar mais, se ele podia lucrar menos. Aonde é que estão os gargalos que tem que ser identificado numa DRE? Quando você faz a DRE, você tem mais ou menos a visão dos gargalos. Então, tem loja que tem muito funcionário, que eu preciso, aqui eu tenho muito funcionário, estou gastando muito com a folha de pagamento, eu posso rever isso daqui. O custo de ocupação, que é uma dor de cabeça para o lojista. Exatamente. Às vezes eu tenho um shopping que aumentou demais o aluguel, eu falei, cara, eu tenho uma venda que não contradiz, não compensa esse aluguel para essa venda. Então, Você tem que negociar com o shopping. Então, tudo isso você tem que ter uma visão e é loja em loja. Porque você tem problemas distintos de loja em loja. Perfeito. Mas você tem que identificar isso. Às vezes você tem a situação que uma loja está bancando outras que estão deficitárias, né? Exatamente. Acontece bastante isso também. Isso acontece muito, isso aí que você está falando. Às vezes o lojista, ele compra uma mercadoria de determinada marca, essa marca ela dá um lucro muito bom, e acaba que ele não sabe gerir o estoque direito, acaba impactando também no fluxo de caixa, uma marca está pagando a outra, e aí ele acaba se endividando com essa marca, não consegue pagar os boletos, porque teve que pagar boleto de uma marca que está parada na prateleira. O cara não soube gerir o fluxo de caixa, está dando lucro, mas o que está atrapalhando ele é a gestão de estoque. Então, assim, eu acho que o exemplo melhor é a engrenagem, né? Sabe o que é legal do que você falou? Porque, na verdade, financeiro é praticamente o fim da empresa, que recebe o impacto de tudo que acontece na empresa como um todo. Então, a forma como tu vende vai impactar se tu vende com margem, sem margem, o prazo, a forma como tu negocia prazo com o teu cliente, tudo isso vai impactar lá no contas a receber, na forma como vai chegar, se a empresa vai ter margem ou não vai ter. A forma como eu compro, negocio, etc., vai influenciar lá na parte dos custos, porque isso também... margem vai ser uma relação entre preço de venda e custo de compra. Então, duas coisas que eu preciso fazer bem. Precificar direito, vender bem. Terceira coisa, comprar muito bem. Eu diria que comprar muito bem é a primeira coisa, na verdade. O varejista, o coração... Às vezes o cara é pequenininho... Pode ser supermercado, pode ser varejista como a Mundo Verde. O coração da empresa é comprar bem. Se ela compra bem, basicamente, se ela consegue negociar bem, se ela consegue comprar em quantidades adequadas, alinhado com o seu giro, né? O resultado vem. Lógico que tem outras coisas depois disso, mas eu diria que até falando na DRE é o principal. Porque normalmente, pessoal, essa conta do CMV, para quem já ouviu falar, custo da mercadoria vendida, ela representa, às vezes, em algumas empresas, até 70% do preço de venda. Sabe o que é isso? De cada R$100 que você vende, R$70 vai só para pagar o produto. E sobra 30 para pagar pessoal, aluguel, energia, tarará. Então, se você não gerenciar muito bem esse custo da mercadoria que você vende, eu diria que é o principal, né? Dentro do varejista, você pode ter grandes problemas. Por outro lado, se você gerencia bem essa conta, você realmente consegue gerar muito mais resultado. Até mais que a concorrência. De financeiro tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: lucro, faturamento é vaidade, lucro é sanidade. Perfeito. Porque no final das contas, o que vale para a empresa é o lucro que ela dá, né? Já tive situação, empresa do ramo de distribuição, também revenda, né, mas distribuição, onde um cliente, a gente estava chegando lá para fazer a clarificação desses resultados, e para não perder o fio de um assunto e entrar no outro,
a questão da DRE, né? Muitas vezes, quando a gente chega na DRE, apresenta a primeira DRE lá no cliente, eu já vi frases assim: rapaz, hoje a minha empresa saiu do empírico para o científico. Eu não sabia nem o que estava acontecendo aqui hoje, agora eu sei e tal, cada linha de despesa, tarará, né? Outro cliente nosso, que é esse do case que eu vou mencionar, logicamente sem falar o nome da empresa, mas ele disse assim: cara, eu tinha uma empresa antes de hoje, eu tenho empresa agora, outra empresa depois de hoje, depois dessa reunião que a gente teve aqui, porque agora eu passei a enxergar meu negócio. É uma dor para muito empresário, ficar tocando, trabalhando, virando noite, madrugada, fim de semana, sem vida pessoal, às vezes ali para tentar fazer o negócio acontecer e não saber para onde a coisa está indo, né? Então eles passam a ter uma segurança ali no que estão fazendo, e às vezes, mesmo que o resultado apresentado por nós ali seja um resultado de prejuízo, mas ele dá um alívio. Agora eu sei o que está acontecendo. Pelo menos ele sabe onde é que está saindo. Pelo menos eu sei onde é que está o problema, e agora eu vou poder atuar no problema e resolver o problema, né? Então, a gente, agora, deixa eu me recordo o que é que eu estava falando, agora para voltar. Não, DRE, voltando para... Não, mas o assunto era esse, era como que você entrou lá, como que você viu e o que você foi implementando. Pronto, então vamos lá. Então, voltando para Mundo Verde, a gente fez essa clarificação primeiro do resultado financeiro com a DRE, com fluxo de caixa, e a partir daí, a ideia era que a segunda parte fosse aquela estruturação organizacional. Só que a gente percebeu, quando a gente adentra na empresa, a gente também vê os problemas da empresa com os nossos olhos e já consegue sugerir também para o empresário: olha, talvez esse não seja o principal problema a ser resolvido no momento. Olha isso aqui que está acontecendo, será que não é melhor a gente focar aqui, né? E um segundo trabalho que a gente fez lá foi um trabalho nesse setor de suprimentos. Isso. Então, é emblemático falar desse case lá na Mundo Verde. Eu uso muito ele lá na Gomes de Matos quando a gente está treinando outros consultores, né? E é legal falar sobre isso aqui também, porque é sobre como você analisa e resolve problemas dentro da empresa. Problema: ruptura na loja. Para quem não sabe, ruptura é um termo que fala sobre faltar produto. Que a gente chega lá na loja, procura um produto e o produto está faltando, né? Tem, mas está faltando. A gente tinha até semana passada, mas hoje não tem, estou esperando chegar e tal, né? Então, muita situação de ruptura em loja na Mundo Verde. E aí a gente precisava entender por que estava faltando produto lá na ponta. Mas a falta do produto na ponta, ela envolve a gente entender toda a cadeia lá para trás. Desde o momento da negociação com o fornecedor, da forma como a compra acontece, o prazo de entrega de cada fornecedor, como é o processo de recebimento, como é o processo de entrada dessas mercadorias dentro da empresa, como é o processo... Se eu trabalhava centralizado ali no Cocó, para quem também não sabe, antes da Nativa era um estoquezinho centralizado na loja do Cocó, né? Como é que eu tiro dali e reponho nas lojas? Né? De quanto em quanto tempo isso precisa acontecer? Então, na verdade, tem todo um processo, eu estou resumindo aqui, uma cadeia muito mais longa, para a gente entender por que estava faltando o produto lá na ponta, né? Então, a gente foi entender isso, e é legal porque, às vezes, gente, quando a gente vai analisar problema numa empresa, você pensa logo nas pessoas. O problema são as pessoas, é fulano que está fazendo errado, é fulana que não está fazendo, né? A gente escuta muito isso. Vamos analisar aqui a situação de uma forma mais ampla, né? Então, eu usei uma ferramenta, é legal que também quem quiser pesquisar, chamado diagrama de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa. Que pode chamar também de diagrama do espinha de peixe, certo? É mais conhecido aqui no Brasil dessa forma. Isso não é novidade, isso é uma coisa que foi criada lá em 1950, Edward Deming, pessoal os pais da qualidade aí, mas é uma ferramenta simples e muito valorosa. Ela coloca o seguinte: você coloca o problema na cabeça do peixe, então qual é o problema? Ruptura no ponto de venda, né? Tá faltando produto lá dentro, beleza. Ele estratifica isso de uma forma, quais são as possíveis causas, e ele coloca lá 6 M's, pode ser que eu não lembre aqui de todos, mas medição, pode estar a forma como eu estou medindo, que indicadores eu tenho dentro desse processo, mão de obra, realmente, onde é que as pessoas estão com papéis bem definidos, claro, de que forma elas estão trabalhando, né? Método, qual é o processo que eu estou usando desse trabalho também, porque não é só ter a mão de obra, essas pessoas têm que ter um direcionamento de como trabalhar. Máquinas, aí vem a parte de software, né? Porque o diagrama de Ishikawa foi criado em indústria, então por isso ele usa esse termo máquinas, mas aqui nesse contexto a gente pode adaptar para softwares, né? Então, de que forma o sistema era utilizado? A gente tinha um sistema muito bom que era totalmente subutilizado e as coisas eram tudo feitas no Skype. Isso. Lembra do Skype? Lembro. Jogar a mensagenzinha para cada loja dizendo que aqui eles ficavam trocando mensagem no Skype. Eu sei, porque como era fornecedor, cara, então, tipo, isso era cobrado até pra gente, porque tinha produto nosso que era curva A que acabava em uma semana e por aí vai. Então, tipo assim, perfeito. Até a gente participava um pouquinho disso também. Então, um sistema muito bom que podia estar dando muita informação, mas era completamente subutilizado, né?
Então, esses M's, meio ambiente, né? Quando a gente, adentrou lá na Mundo Verde, fez essa análise, a gente viu que o problema não eram só pessoas. Aí quando a gente começou a ampliar, beleza, realmente, as pessoas elas não têm aqui uma clareza de papel e que nem estava acontecendo lá na diretoria, no setor de suprimentos, estava todo mundo fazendo de tudo. Vamos clarificar isso daqui. Mas não é só esse o problema. O processo da forma como as lojas faziam o pedido de reposição, os processos da forma como se comprava, se recebia e se repunha dentro do setor também não estavam claros. Então o método precisava ser clarificado. O meio ambiente, que era aquela metade da loja do Cocó que ficava espremidinho ali, já estava apertado para a demanda das lojas naquela época. Então o meio ambiente também não ajudava. E aí, se eu também não tenho um espaço legal para acomodar o que eu giro já de produto na ponta, isso pode causar o problema de faltar produto na ponta porque eu não consigo comprar suficiente para repor minha demanda, né? Então, tinha problema de método, tinha problema de máquina, como eu falei, sistema, tinha problema de meio ambiente. Aí eu já comecei, naquela época, a instigar, Alessandro, que vocês têm que sair daqui, vocês têm que ir para outro espaço, vocês têm que procurar. Agora não é o momento e tal, mas esse momento já está doendo agora e daqui a pouco vai doer muito mais. Então, vamos... Né? E hoje a gente tem a distribuidora, né? E a ideia acabou expandindo, ela não atende só a Mundo Verde, mas atender o mercado, na verdade, né? Então a gente acabou até expandindo a ideia. Mas já para atender a Mundo Verde, com a quantidade de loja que tinha, já estava complicado. A gente teve até uma coisa emblemática, né? No primeiro dia que a gente chegou lá, o consultor que estava lá comigo, o Henrique, ele estava com a mochila assim, e aí ele foi passar lá para encontrar com a Evelina, ele esbarrou, primeira visita, aí ele esbarrou lá num produto e quebrou o produto, e o produto caiu no chão, espatifou, ficou morrendo de vergonha lá, mas porque o espaço já era muito apertado, tá? Sim. Então, assim, a gente viu que era um problema a ser resolvido em diversos âmbitos, aí criamos um plano de ação muito mais amplo do que só, sei lá, trocar pessoas, substituir pessoa, para clarificar o processo, usar melhor o sistema, ir para um meio ambiente melhor e tal. E tudo isso ajudou a gente a conseguir chegar nesse resultado lá no processo de suprimentos, onde a gente melhorou muito. A gente sabe assim, o problema ele tem que ser medido para você ver a evolução. Não é que a gente na época zerou a ruptura na Mundo Verde, mas ela reduziu muito, drasticamente. Então isso já foi um resultado muito bom. Como né? vocês acompanhavam a ruptura na ponta de loja? Com ferramenta? A ruptura na ponta de loja, a gente criou... Porque esse problema ele é pertinente para todo lojista hoje, do nosso mercado principalmente, né? Mas como que vocês muniam os vendedores, né? Na ponta lá, os gerentes, para eles acompanhar essa ruptura e ir passando essa informação? Pronto, esse aspecto, como assim, o cliente ele chega, faz o pedido e não tem, você vê que não tem nenhum sistema envolvido nesse processo, é uma conversa entre duas pessoas, então tem que haver um sistema de registro. Então, basicamente, lá a gente criou uma planilha, entregou na mão de cada gerente de loja, e ele direcionou os vendedores que sempre que um cliente viesse e procurasse e não tivesse, ele registrasse lá, e isso fosse por produto. Então, a gente podia ver que produto faltou, quantas vezes ele foi procurado, por quanto tempo estão procurando ele não está lá, né? E tudo isso ia municiando, que cada vida, isso passava um relatório diário de volta para o setor de suprimentos. E a gente ia identificar, né, juntos, por que esse produto faltou? Qual foi a última vez que você comprou? Qual foi a quantidade, né? A compra tem que ser inteligente, né? A gente diz que o cara, quando não sabe comprar, ele é só o tirador de pedido. O tirador de pedido é assim, eu vou repetindo o último pedido, E aí vou repetindo. Se o representante, o vendedor me instigar, eu posso ali mudar o pedido, né? Mas eu não estou analisando o giro, eu não estou analisando perda, eu não estou analisando quebra, eu não estou analisando produto que não gira mais de 90 dias, 20, 60 dias, e que está paradão lá no estoque, e estoque parado é dinheiro parado. O próprio lucro do produto, pensando na categoria, né? Existem alguns produtos que são a margem. Você mencionou isso, nós fizemos lá nessa época uma análise que a gente chama CGG, que é custo, giro e ganho. A gente classificou os produtos lá, pegando aqui desenhando uma matrizinha, né, que eu estou enxergando ela aqui na minha frente, e classificou os produtos em 4 aspectos, né? Que produtos eles tinham uma margem muito boa e giravam muito bem, que são os campeões. Então, eles estavam lá na frente na curva aqui, né? São os produtos campeões, ó, são os que... Não pode faltar. Não pode faltar, são os que sustentam a loja. Então, esses aqui são os campeões, vamos trabalhar. Esses aqui vamos potencializar, legal. Mas, às vezes, eu tenho um produto que gira muito e tem a margem baixa. Já teve cliente que, só da gente sugerir, cara, nesse produto aqui aumenta R$1 no preço de venda. O cliente não vai sentir isso. Ele já gira tão bem, a margem é pequena, que esse R$1 vai te dar tanto de resultado a mais. Então, ou então negocia com o fornecedor. Negocia com o fornecedor para colocar. Maior, porque aí você pode comprar mais e ter um desconto melhor. Porque o que acontece muito, e foi um caso que eu acho bem bacana também citar, quando a gente botou a loja no centro, falou, vamos botar no centro. O pessoal da consultoria, Gomes de Matos, falou, foge da Praça do Carmo.
por quê? Não, foge de lá, porque lá o pessoal bota o preço muito baixo, não é a margem de vocês. Aí a gente fugiu, foi lá para Floriano Peixoto. Comprei uma loja, que foi até uma história bacana, depois eu conto. E a loja não decolava. Ficou na faixa de 50, 60 mil, 50, 60 mil. O velho lá aumentando o aluguel toda hora. Falei, cara, aqui não vai rodar. Aí surgiu uma loja na Praça do Carmo, bem no meio da faixa no de Gaza. na faixa de Gaza. E o cara queria alugar, botava a placa, os vizinhos lá arrancavam a placa. Aí descobriram o nosso telefone e ligaram direto pra gente. Falou, ó, essa loja é de vocês, vai pra lá. Falei, porra, mas a Gomes de Matos falou pra não colocar. Aí a gente colocou. Assim, virou case no centro, porque as lojas do centro, como a gente fez uma loja bacana, bonita, as lojas vizinhas, como é que é hoje, Renato? Eles reformaram, fizeram uma loja mais bonita, as lojas do lado. E os meus clientes, apesar da minha margem, eu consegui diminuir um pouco e ficar parecido com as outras lojas do centro, ficou uma margem bacana também. Todas sobreviveram. No início, quando a gente entrou lá, os vizinhos ficaram pé da vida. Mas todo mundo se adequou. As lojas hoje no centro deixou de ser aquele pé no chão, ficou uma loja mais bonita, porque a nossa loja ficou bacana, sim. Os vizinhos reformaram. Então, assim, foi um case que a Gomes de Matos, no início, falou que não aconselhou, mas virou uma coisa muito bacana, né? Às vezes acontece, claro, a consultoria tem situações que contemplam os dados, né? Não é 100% ela contempla os dados, cara, vamos fazer... O improvável aconteceu, maravilhoso. E o que a gente viu depois, até né, analisando, foi porque o Mundo Verde entrou lá com um conceito de cauda longa. As lojas que tinham, elas eram muito focadas em um estilo de público e ponto final. Quando o Mundo Verde entrou, não, acabou trazendo um público também que consumia... coisas distintas, sabe? Sim, sim. Então, tipo, por exemplo, Ômega 3, que sempre foi campeão lá, né? As outras lojas não trabalhavam tanto porque nem sabiam vender esse produto. Já o pessoal do Mundo Verde, por ser especializado, acabava, sim, trabalhando aqui. Se diferenciando. Então, e usando um pouco esse case, o que acontece? Tipo, eu tô com um whey a R$100. E o que acontecia muito? Os clientes saíam de uma loja, quanto é que tá o whey? Ah, R$100, tá bom. Aí ia para outra loja vizinha. Quanto é que tá o whey? Ah, tá 105. Ah, mas no vizinho tá 100. Ah, então eu faço por 95. Mas o pessoal não tinha noção de quanto é que é a margem que ele tinha. Exatamente. Para saber negociar isso. Se eu posso dar esse desconto, eu não posso, né? Exatamente. Porque às vezes você pode trabalhar no prejuízo sem perceber. Sem perceber, porque o vizinho tá vendendo a tanto, eu vou vender também. Mas, cara, como é que tu tá comprando esse produto? É importante saber que às vezes você tá vendendo, entre aspas, pelo preço que você comprou, mas você não tá lembrando que tem imposto sobre venda, que tem a taxa do cartão, que tem comissão de vendedor, ele eventualmente. Nem sabe. Então, essa venda, ela já está abaixo do preço. Se você vende no preço de custo, ela já está abaixo do preço de custo. Você já está tendo prejuízo. Ele nem sabe disso, Murilo. O nosso lojista hoje, assim, em maioria, né? Ele tem uma expertise muito boa, que é saber falar de suplemento e como que isso resolve. É saber vender. Saber vender, ele sabe disso, né? Nosso canal, nosso segmento, ele é muito especializado. O cara precisa saber, porque se ele errar, por exemplo... Ah, toma aqui um termogênico com 420 miligramas de cafeína, ele pode mandar essa pessoa para o hospital. Né? Sim. Matar não, mas pode mandar essa pessoa para o hospital. Então, ele é especializado, sabe? Ele conhece o produto, ele conhece... Mas essa parte de gestão como um todo, no primeiro momento, não. Por quê? Além disso tudo, o suplemento, o consumidor compra, sabe? O consumidor acaba comprando. E aí, mas tem essa dificuldade. O cara não sabe fazer fluxo de caixa, ele não sabe ver quais são os impostos, ele não sabe nem qual é o enquadramento que ele tem que estar. E o pequeno empresário está muitas vezes sozinho para fazer tudo isso também. Ainda tem esse problema, tá? Ou não tem quase ninguém. E não tem essa expertise. Ou se ele não fizer, se ela não fizer, não sai do lugar. Fora a burocracia toda, que é de um monte de coisa. Às vezes o cara compra mercadoria interestadual, ele não sabia nem que tinha que pagar o DAI quando chegar a multa. Porque não tem ninguém acompanhando isso. Não tem ninguém acompanhando. Então, ó, como eu ia colocando, existem os produtos de custo baixo e giro alto, né, que são os campeões aqui. Tem os produtos de custo alto e giro alto, que são aqueles que a gente tem como trabalhar o que a gente estava colocando, às vezes um ajuste ou na compra ou na venda, mas o produto ele já gira muito bem, então eu vou potencializá-lo de alguma forma para ganhar mais margem em cima do que já gira. Eu tenho um produto de margem alta, né, que eu tenho um ganho alto, mas que ele gira pouco. Aí esses aqui... as nossas decorações lá, né? Eles eram produtos que quando vendia lá uma estátua, alguma coisa, eles sempre traziam uma margem muito boa, mas eles demoravam a sair. Então, aí você começa a pensar que estratégia eu posso ter para aumentar um pouquinho esse giro, já que o ganho é muito bom, né?
E tinha uns produtos de giro baixo e com custo alto, ou seja, ganho baixo também, né? E aí esses a gente começa a avaliar. Vale a pena manter no mix? Porque tá vendendo pouco e ainda ganha tá pouco. girando nada, ganha quase nada. Então, tem produtos, às vezes, que você mantém no estoque, às vezes ele vai aumentando lá a quantidade. E quanto mais eu compro produtos diferentes, mais a complexidade dessa compra vai aumentando também, Sim. né? Então, eu não sei, apostaria hoje a Mundo Verde deve ter o quê? Uns 12 mil a 15 mil SKUs ou menos do que isso? SKU significam produtos diferentes, né? Esse sigla em inglês. Mais ou menos isso. Então, quer dizer, talvez até comprar mais. 12 a 15 mil produtos, repor 12 a 15 mil produtos, um supermercado gira em torno disso, nessa faixa. Então, se torna mais complexo. São muitos fornecedores e muita coisa para lembrar de repor, né? Por isso que o software, o sistema, ele é imprescindível nessa hora. Ele vai te dar essa informação. Então, a gente buscou... Essa foi uma das análises que a gente fez na Mundo Verde para poder traçar estratégias dentro desses grupos de produtos. E essa análise aqui é legal ser feita, às vezes, não só por produto, mas por grupos de produtos, por fornecedor. Quem é o fornecedor que está me dando um ganho alto e giro alto? Quem é o fornecedor? O pessoal ligava para mim lá, Renato, o que a gente tem que fazer para melhorar esse tipo? Direto, porque a gente vendia muito, mas tinha alguns produtos que a venda era muito alta, mas a margem é menor porque tinha que equalizar com o preço de mercado. Então, isso é que é bacana, você ter esse controle para saber por onde é que eu vou atirar. Exato. Porque às vezes tem o Whey tem 300 marcas. Cara, eu vou trabalhar com 300 marcas? Pois é. Não vai dar, porque eu não vou ter margem para negociar com nenhuma marca. E eu posso até confundir meu cliente, né? Ele vem aqui comprar o quê, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. No caso do Mundo Verde, por exemplo, são 23 pontos de venda. E aí tem uma loja que tem um público Rio Mar e outra que tem um cara lá no Maracanã. São distintos. São Sim. públicos distintos, né? E às vezes o Whey que vai vender em uma, vende outra. Essa gestão aí que ela é mais complexa ainda, né? Normalmente o primeiro mix, o Alessandro vai responder melhor do que eu, mas eu posso dar aqui uma opinião e ele complementa. O primeiro mix ele é uma aposta. Você vai estar numa loja, naquela loja nova, naquela nova região, você sabe o que vende bem nas suas outras lojas, o que normalmente é aceito pelos clientes, e ele vai iniciar um mix com a aposta. Na aposta, ele vai sentindo o cliente, ele vai vendo o que é que gira, o que é que o cliente gosta, o que é que o cliente não gosta, e vai ajustando esse mix. Então, não necessariamente o mix que a loja inicia vai ter que ser fixo para sempre. Ele pode ser alterado, deve ser alterado, inclusive. Aí, vem muito de escutar o cliente na ponta, vem muito de ouvir quem está lá na loja, o gerente, o vendedor que está lá. Ele sabe muito mais do que você que está sentado na cadeira longe lá, no outro lado da cidade. Então, vem muito de ouvir essas pessoas, ouvir o cliente, o que é que ele está demandando, e ir ajustando esse mix de acordo com o que vai acontecendo, para que você não fique lá colocando o que você quer expor, mas não necessariamente o que o cliente quer. Exatamente. É uma particularidade, às vezes, pequena, porque é diferente, Renato. Maracanaú e Iguatemi, às vezes, têm públicos diferentes, mas vende praticamente a mesma coisa. Eu pensei que lá no Iguatemi eu não ia vender coisa barata, mas vende muita coisa barata, como no centro da cidade. Então, existem pequenas particularidades que você tem como uma marca, às vezes, vende mais em uma loja e outra não. Mas é muito pequeno, por incrível que pareça. Essa variação, né? A variação é pequena. A pessoa passa lá no Iguatemi, pega a barrinha de proteína e tchau. Só queria aquilo mesmo. Isso. Então, também. Em tese, o público é o mesmo. A consumidor de loja de suplementação é o mesmo. Sabe uma das coisas que eu acho legal, quando eu lembro? Não sei se ainda é o campeão, mas uma das coisas que era um campeão da Mundo Verde era água mineral. É uma das coisas que mais vendia na loja, quando a gente olhava a ABC de produto, água vende muito. Né? Então, quer dizer, é o tipo de coisa que gera fluxo. O cliente ele está passando ali, e às vezes ele só está com sede, ele quer, né? E aí ele vai... às vezes isso faz ele comprar outras coisas naquela visita que ele está fazendo também. Não, é engraçado a questão da água, porque a gente tem em Iguatemi, onde tem cinema, né? Então, a água no cinema é sei lá quanto, é muito dinheiro. O preço é mais alto. E a gente vende água não há um lucro razoável como a gente tem na loja. E ficava muito mais barato. Eu falei, puta merda. A gente vai acabar como o pobre do cinema. Vamos aumentar um pouquinho essa margem, porque a gente pode aumentar a margem, produto que tem giro, vai ficar mais barato. Né? Produto que tem giro, né? E que a margem estava baixa. Então... Continua mais barato, mas a gente vende muito. Então, exato. assim, a gente falando em água, aproveitando aqui, trouxe aqui um presente para você. Opa, muito obrigado. O primeiro convidado que recebe presente, viu? Olha aí, um prazer, pessoal. Estamos iniciando isso. Se você puder abrir aí muito para obrigado. mostrar. Inclusive, é um lançamento nosso. Eu já sou fã da marca, já tenho minha garrafa paga, vou ter minha segunda garrafa agora. Rapaz, é diferente. A gente está trazendo para você um lançamento. Será que eu que tenho garrafa? certeza eu tenho certeza que consultor usa muito. A proposta desse produto. Olha só, rapaz. Óbvio que você pode... Água, né? Você pode tomar, com certeza. Mas a proposta desse produto é para café.
nosso novo Copos. Maravilha. Focus. Você acertou. Imaginei que você tomaria bastante café. Legal, que ele vem com a tecnologia bem bacana. Posso abrir aqui? Pode, claro, por favor. Eu aprendi a gostar de café na consultoria. Hoje em dia eu tomo tranquilamente 5 a 6 por dia, brincando. Pois pronto, agora vai ficar quentinho. Pelo menos 4 horas aí. Se você quiser colocar uma quantidade maior, vai dar certo. Você passa mais tempo aí, no mínimo com 4 horas dele quente. Lindo. Tá? É legal que ele vem com a tecnologia que... Isso aqui, se você for ver, ó, essa parte branca não é uma pintura convencional, nem com tinta, não. É o que a gente chama de pyrotaste. O que é? São micropartículas de porcelana. E aí faz com que o sabor do produto ele permaneça intacto, sem nenhuma variação. Né? Tem gente que tem sensibilidade ao aço, percebe, mas com essa tecnologia fica... Maravilha. Sabor completinho aí. Já sou fã, já vou Maravilha. testar quando eu chegar em casa. Tá vendo? Obrigado. Paca é um exemplo de um produto que tem um giro muito alto, né? E um valor de venda também muito alto, né, Alessandro? Uma coisa que eu queria focar, logo que o Murilo está aqui, que eu acho bacana a gente falar. Quando é necessário você partir para uma consultoria, eu acho isso assim, extremamente importante você falar assim, porra, eu estou numa empresa, quando eu vou precisar dessa consultoria? Qual é o ponto que eu preciso chegar? Existe, como eu coloquei, o pré, o durante e o pós, né? Porque o durante também, como você passou o case da Mundo Verde, o cliente tem que comprar a ideia. Sim. Porque você entra na empresa, você traz uma coisa totalmente nova, com controle mais rígido e gera desconforto. Aí o cara, não vou fazer isso. Não quero. Não compra a ideia, os funcionários. Aí quando o dono não compra a ideia, imagina os funcionários. Aí que não compram mesmo. E existe uma certa resistência que o teu trabalho acaba não fluindo, né? Perfeito. Sobre o momento, né? Então vamos lá, começando. Sobre o momento, normalmente ele está ligado a quando você tem um problema, como eu falei, né? Um problema bom, um problema ruim, que você precisa resolver e que você não tem o conhecimento de como fazer. Então, é legal falar sobre isso, que às vezes o cliente chama a gente, tá tudo errado na minha empresa. A empresa é toda errada. E muitas vezes eu falo, não tá tudo errado, porque se tivesse tudo errado, você não tinha chegado até aqui. Então você tá fazendo mais coisa certa que errada. Só que chega um momento onde tal assunto, tal situação, você tava falando sobre tributo, né? Imposto é uma coisa muito complexa. Aqui no Brasil é muito complexa para muita gente. Então chegam assuntos, chegam situações, finanças, que é uma caixa de Pandora para muita gente, né? Eu tinha um cliente que pensava que para você poder fazer financeiro, tinha que ser um cientista da NASA. Ela falou isso para mim. Eu falei, não, dona fulana, calma, menos, né? Não chegar tanto. Então, é um medo que as pessoas têm e, às vezes, isso gera ali uma barreira e você acaba não adquirindo aquele conhecimento. Então, chega um momento na empresa onde você precisa de ajuda em algo e você não tem o conhecimento dentro do negócio. É quando você vai buscar alguém externo, especializado, para poder te ajudar a conduzir isso. Eu tive um cliente que a gente fazendo um projeto, isso já há um bom tempo atrás, 2012, 2013, mas ela disse assim, Murilo, eu podia, sei lá, ir lá para Unifor, fazer uma especialização, estudar na faculdade e tal, passar 4 anos me especializando e voltar aqui na minha empresa e fazer. Mas eu prefiro contratar vocês, que já são especializados nisso, já sabem fazer, já conduzem diversas empresas e a gente vai acabar tendo um resultado muito mais rápido. Então a consultoria, ela... Fora o viés, né? Exato. Fora o viés, porque o dono da empresa ele sempre vai ter viés ali que ele vai enxergar. O pai do menino sempre vai achar que... A visão externa é um fator muito importante da consultoria, porque a gente chega com uma visão mais imparcial. Por mais que muitas vezes o diretor nos contratou, o Alessandro nos contratou, por exemplo, muitas vezes a gente chega na empresa para dizer, Alessandro, isso aqui que tu tá fazendo tá errado. Tu tem que mudar aqui, 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 Alessandro. Que foi mais ou menos nossas conversas na época, né? Isso. Milka, tem que mudar isso aqui e tal. Então, a visão externa é muito legal, porque ela faz a gente traz coisas, traz visões que quem tá dentro já fica com aquela visão viciada, porque já tá ali no meio, já tá envolvido, né? Até emocionalmente falando. Sim. Então, ela tem essa visão imparcial. Então, o momento da consultoria é sempre que você tem um problema que você não tem conhecimento, maneira de atuar dentro da negócio, e que já está doendo. Já está começando a causar problema, já está começando a te causar perda. Ou se você, lógico, você conseguir antecipar e resolver esse problema antes disso, melhor ainda, né? Eu penso o seguinte, Alessandro, o cara, quando ele vai procurar uma consultoria dessa, ele já está num momento até financeiro que pode pagar, né? Isso é legal falar assim, ó. A Gomes de Massa, ela é uma consultoria que ela atende prioritariamente médias e grandes empresas. Pronto. Eu já atendi pequenas também, quando eu falo a empresa, no formato de mentoria, que é um pouquinho diferente, a gente consegue
A gente não vai lá implementar como a gente Sim, faz na implementa, consultoria, mas a gente mentora, ensina a fazer, então se torna um pouco mais em conta. Às vezes o pequeno empresário consegue fazer. Mas tem consultorias para todo tamanho de empresa. E tem mercado para todo mundo. Então existem consultorias que atendem pequenas empresas. Tá? Por que eu fui atrás de fazer curso de consultoria, esse tipo de coisa? Eu tinha um grande problema lá atrás, que era o quê? Eu disse, cara, o meu lojista, ele não consegue vender mais, porque ele nem sabe vender mais, e ele não sabe gerir estoque. Então era um problema sério para mim, porque às vezes o cara comprava 50 mil, o mercadoria acabava com uma semana e tudo. E você via potencial na loja, via Total. potencial no negócio. Cara, o Jonas foi um cliente que começou conosco em 2017, que a loja dele era ali no centro, a primeira loja. Ele comprava de uma única marca muito, de todas as outras ele pegava a distribuição. E eu disse, cara, esse cara aqui... E foi assim que começou a nossa relação. E o Jonas é arrojado, né? Muito. Então, tipo, no mundo verde mesmo, essa história teve muito a ver com aquilo que eu falei de vendas. Porque, por exemplo, antes, não sei se tu sabe, mas a comissão ela era rateada por todos os vendedores. E eu peguei e disse, você tá matando os caras que são bons. Os vendedores bons aqui que estão com faca no dente, o cara querendo ganhar dinheiro, vocês estão matando esse cara porque tá dividindo pro outro que fica fingindo ali na prateleira. O projeto comercial foi um dos que nós fizemos lá, porque lá no Jonas a gente deve ter feito uns 3, 4 projetos em áreas diferentes. Então o comercial foi um, mas eu nunca cheguei a conhecer e lá fazer um projeto, né? Eu conheci o Jonas, a gente apresentei um trabalho para ele. Não, então, mas esses detalhes aí eu não cheguei a vivenciar. Então pronto, esse foi o ponto que eu fui em busca de querer entender mais de coisas que nem eram pertinentes para representação, para poder ajudar o cara. E aí pensando nesse cara pequeno, por exemplo, a gente está falando aqui de um lojista que ele vai vender 40, 50 mil, às vezes tem um funcionário, terceiriza entregador e tudo. Para esse cara, o que tu acha assim que seria crucial para que ele pudesse, tipo assim, cara, beleza, hoje eu não posso pagar uma consultoria como a Gomes de Matos, mas o que seria assim, pensando na organização, no tamanho, o que seria crucial para ele poder fazer nesse primeiro momento? Tá, eu acho que assim, todo mundo, nós também temos dever de estar sempre estudando. Então, acho que eu diria que isso é algo imprescindível. Estudar, especializar, buscar curso, conhecimento. Por mais que você seja um empresário menor, vamos dizer assim, mas você tem condição de fazer isso, né? Então, acho que isso já vai fazer muita diferença. E não achar que não pode pagar uma consultoria sem pesquisar e procurar antes. Porque existem, como eu falei, consultorias para todo tamanho e todo gosto. Então, pode ser que pesquisando você ache alguma coisa que você consiga encaixar. Eu já tive alguns amigos até que também tinham pequenos negócios e chegavam para mim porque viam que eu posto sobre consultoria, falo sobre assunto. Murilo, eu precisava de uma ajuda, tá? A gente vai tomar um café junto. E às vezes a gente vê uma empresa que se eu chegasse lá com a Gomes de Matos, ia gerar mais um problema do que uma solução, porque financeiramente não ia dar certo. Mas toda vida que alguém traz para mim um problema, como aconteceu com esses meus amigos e com outras pessoas que já procuraram, eu busco direcionar alguém, alguma solução, alguma maneira dele colocar. Então, sempre a gente acha ali, tem algumas pessoas de mercado que são parceiros da gente. Sim. E eu consigo, fala com fulano, fala com Beltrana, que acho que ela pode ajudar a resolver teu problema. E alguns já fecharam trabalhos achando que não tinham como pagar e acabou dando certo. A própria, às vezes, dependendo do que a consultoria vai fazer na empresa, até um pequeno ajuste faz com que o cara ganhe mais dinheiro, faz com que sobe mais dinheiro e ele pague a própria consultoria com isso, né? Mas às vezes, aqui assim, todo problema ele leva tempo para a mudança acontecer e para o resultado chegar. Então não é sempre imediatamente que você consegue ali já gerar um resultado que já pague a consultoria no ato da contratação. Eu digo... Às vezes esse resultado vai vir no médio prazo, vai vir no longo prazo. Já teve situações onde a gente direcionou, baseado, por exemplo, num supermercado, uma vez a gente fez uma análise de mercado e da DRE dele, a gente viu que a despesa de pessoal dele estava muito alta e comparou com a média de mercado, inclusive daqui do estado do Ceará. Você está 20% acima da média de mercado. A gente gerou uma recomendação onde ele fez uma revisão de pessoal. Aí, pelo amor de Deus, consultoria não é só isso não, viu? Consultoria... O pessoal, a consultoria vem aqui para demitir gente. Não, são diversos ajustes. E às vezes, pessoal, excesso de gente é um deles. É um problema. Excesso de gente é um deles. Existiam gente batendo cabeça. Eles reduziram lá a folha de 117 para 93 pessoas e disseram, palavras das pessoas da loja, hoje a gente está rodando melhor do que antes. Antes era a gente batendo cabeça aqui dentro, sem ter função clara e tal. Hoje a gente está rodando melhor com 93 do que com 117. E gerou uma redução de despesa que no ato ali, tudo em finanças você tem que multiplicar por 12, né? Então, geramos uma economia anual de tantos R$1.000. Então, só ali já pagou o projeto umas 2, 3 vezes. É isso que eu... Esse tipo de situação pode acontecer, mas nem sempre a gente vai chegar na empresa e vai ter uma situação tão clara e específica que vai ali gerar um resultado que vai pagar o projeto. Isso não é regra. Não é uma regra. Porque depende muito do contexto da empresa, do que a gente encontra. Mas a regra é
a clareza das informações, que normalmente o empresário não tem. Né? Aí ela permite você fazer ajustes. Uma vez um restaurante que a gente foi fazer um trabalho, prejuízo. Faturava bem, mas prejuízo alto, todo mês. Analisando o problema na DRE, problema de falta de controle de estoque. Em restaurante, proteína é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro, então não controla a proteína, o dinheiro vai pelo ralo, literalmente. E também lá, também excesso de gente. 2 problemas principais. E tinha uma despesa financeira alta, era o terceiro problema. Então, a gente gerou plano de ação focado nesses 3 problemas. O que é que vamos fazer para controlar o estoque, adequar o pessoal e para equalizar essa dívida financeira? Isso fez a gente conseguir fazer uma reviravolta na empresa. Em 6 meses, ela saiu de um prejuízo de 200 mil por mês para um lucro de 6 mil. Ou seja, de menos 200 para 6 é melhorar em 206 mil o resultado de um mês, né? Com esses 3 ajustes que a gente fez. Então, foi uma situação que eu recordo, porque a consultoria ela não vem só para clarificar a informação, ela tem que vir com foco. O empresário está focado em resultado. Sim. Então, às vezes, para muita gente, só clarificar a informação já é uma maravilha. Eu não sabia, agora eu sei e posso trabalhar. Mas também pode ser um papel da consultoria conduzir a empresa junto para a gente poder melhorar esse resultado, né? E é nisso que a gente busca, Gomes de Massa, focar. Porque pensando aqui, ó, estoque, fluxo de caixa e vendas são as áreas mais dolorosas, né, para o cara, o menorzinho ali. Total. Eu acho que é a área que mais... Porque fluxo de caixa, ele se perde entre vender e comprar. Ele já começa a ficar perdido. Ele não tem nem ideia, às vezes, de como que ele faz isso. Eu acho que seria bacana, por exemplo, se a gente até pudesse disponibilizar alguma ferramenta, alguma coisa, pensando nesse sentido, para munir o cara ali com algumas informações de estoque e de fluxo de caixa também. Tá certo. A gente faz aqui um presentinho aqui para o pessoal que está assistindo o podcast. A gente disponibiliza uma planilha nesse sentido de planejamento financeiro do fluxo de caixa para vocês, tá bom? Maravilha. Planilha básica que o pessoal pode já fazer alimentar. E ter uma ideia, né? Que o cara... Opa, é por aqui que é o lance que eu acho que, cara, assim, é o maior desafio, sabia? Sim. O mercado de suplemento, a parte saudável, ela toda vem crescendo muito, né? Todas as pessoas ela têm buscado isso, principalmente depois da pandemia. E o lojista conseguir aproveitar essa situação de mercado nacional e conseguir ser mais assertivo, cara... Importante. Literalmente, tem um treinamento onde eu mostro isso na prática. Toda decisão que você toma, todo dia, na empresa, influencia positivamente ou negativamente no resultado. Eu consigo mostrar, contratei uma pessoa, demiti uma pessoa, vendi de tal forma, como é que isso vai para o demonstrativo de resultado ali online, sabe? Aí você vai dando uma noção, diz, cara, olha a forma como eu comprei, comprei um computador, comprei instalação, contratei mais 2 pessoas, tudo isso a gente vai lá mostrando o impacto no resultado, e você vai vendo que literalmente toda decisão que você toma no dia a dia, ela contribui para a gente ter um resultado melhor ou pior, né? E aí, respondendo a segunda parte da pergunta do Alessandro, a primeira era qual o momento, né? Então, eu falei aqui que Sim. Sempre que a gente tem algum problema, onde a empresa não sabe como resolver e precisa daquele conhecimento externo para trazer a maneira de seguir. E aí, depois vem o antes, o pré e o pós, né? Isso. Então, no antes, normalmente, tem muita incerteza, né? E a gente tem muita visão dessas dores que o empresário tem. O que é importante desde antes? Que o Alessandro falou, né? Isso é uma regra que a gente tem aí um estudioso da mudança, vou já lembrar o nome dele, que ele tem uma empresa, um livro, desculpa, que o nome é Liderando Mudança. É o John Kotter. John Kotter, o nome do livro é Liderando Mudança. Então, uma das coisas, ele estudou, porque aqui nas empresas ao redor do mundo, às vezes você tenta implementar a mudança e você não consegue implementar a mudança. Aí ele colocou lá 8 causas e as 8 soluções para responder a essas causas. É um livro maravilhoso, recomendo muito a quem quiser entender um pouquinho mais. Eu tento mudar uma coisa na minha empresa e não consigo. Por quê? Então lá mostra por quê. E uma das coisas lá no antes é que a diretoria tem que estar já plenamente compromissada com o projeto desde antes. Por quê? O exemplo e o envolvimento tem que vir de cima. Se o dono comprar, mas não fizer, mas não quiser, todo mundo embaixo vai dizer o que eu vou fazer também. Se ele não está fazendo, para que eu vou fazer? Né? Se ele não está querendo, por que eu vou me importar? Porque, veja, você vai executar um projeto, você vai implantar uma mudança. Nenhuma empresa para você fazer a mudança. É trocar a janela do avião. É trocar o pneu com o carro andando. Né? Não sei se vocês já viram isso, mas lá no YouTube tem um vídeo do cara tocando o pneu com o carro andando, lá no deserto, né? Eu vi. Literalmente, os caras fizeram isso, achei maravilhoso. E é aquilo, o projeto é aquilo, é trocar de fato o pneu com o carro andando. Então isso vai dar trabalho a mais para as pessoas vão sair da zona de conforto,
às vezes vão ficar um dia a mais ali à noite, ou vão vir no sábado para fazer um mutirão, para resolver um problema. As pessoas, para ter esse tipo de atitude, isso tem que vir no exemplo, para começar, né? Você ia falar alguma coisa? Não, eu vi esse vídeo, eu adorei. E outra coisa interessante que eu gosto de falar, toda consultoria tem início, meio e fim. Vocês são muito claros, quando você dá um escopo de um projeto, você fala, olha, a gente vai iniciar tal dia, vai terminar tal dia. Isso. Existe um processo e existe o fim. Exato. Né? Não é um programa, né? Porque um programa seria algo continuado. É um programa de desenvolvimento de líderes. É uma coisa que eu começo, posso nunca parar com aquilo, fazer todo mês um treinamento, mas um projeto ele tem início, meio e fim. Né? Exatamente, que às vezes a pessoa pensa, não, a consultoria vai entrar aqui e vai solucionar todos os meus problemas e quando for embora já está tudo ok. Gênio da lâmpada, né? O nome disso. Exatamente. Não é consultor, não. E não é assim que funciona, né? Perfeito. Então a gente tem um antes, né? Que acho que é o comprometimento da diretoria de já começar a falar que aquele projeto é importante, de já trazer ou gerar um certo senso de urgência nas pessoas já desde o início. Isso é um também dos 8 pontos que o John Kotter fala. Para uma mudança acontecer, você tem que gerar um senso de urgência. Então as pessoas têm que entender que aquilo é necessário. E é muito legal porque tem muita empresa que a gente chega, não é só os donos, a equipe já quer muito. A equipe ela recebe a gente assim, que maravilha que vocês vieram. A gente estava esperando que vocês viessem, a gente já queria, vamos fazer acontecer. Então esse é o melhor contexto de projeto. O pessoal está com a faca no dente, louco para fazer, e a gente entra para direcionar e o pessoal vai voando lá e vai fazendo. Então isso é a melhor coisa que tem. Durante o projeto, eu sempre digo, hoje eu tenho uma equipe de consultores ali comigo e eu treino consultores, né? Então, eu falo pro pessoal, olha, consultoria, gente, eu diria que ele é mais ou menos 60% pessoas e uns 40% técnica. Se não for 70-30, viu? Se não for 70% pessoas, saber lidar com gente e 30% de técnica ali. Também não posso não ter técnica, né, pessoal? É o lei que cheio, o lei fazer, né? Lá do Joaquim Caracas. Mas se você não souber lidar com gente, você não move um dedo na empresa. Então, a gente tem uma forma de trabalhar que é muito participativa, então a gente busca, eu como consultor, eu busco saber o nome de todo mundo ali na empresa quando eu chego, dou bom dia fulano, Beltrano, do porteiro, da moça que serve o café, a gente fala de amizade com o pessoal que serve o café. Logo, porque eu tenho um consultor lá na minha equipe que o dele sempre é desse tamanho, o meu é desse tamanho, não sei porquê. Mas sempre a gente já faz amizade com todo mundo na empresa, da moça que serve o café até a diretoria, sabe o nome do pessoal, olha as pessoas nos olhos, gente, isso faz uma diferença. Sabe? Falar olhando nos olhos, ser sincero, ser honesto, sem ser desrespeitoso. O pessoal às vezes confunde isso. Sinceridade não é desrespeito e nem grosseria. Sinceridade, tudo tem que ter a forma, a maneira e o momento de falar, né? E o lugar. Então, se você sabe lidar com pessoas, aí a gente busca fazer um processo participativo. Se a gente vai mudar algo lá no suprimento, se a gente vai mudar algo no financeiro, a primeira coisa é ouvir as pessoas lá que estão no setor. Gente, digam pra gente o que é que está acontecendo, por que é que está assim? Vocês têm visão ou sugestões do que é que vocês acham que podia ser feito para melhorar? Às vezes eles têm uma melhor que a nossa, sabia? Porque ele tá lá vivendo ali todo dia aquele problema. Sim. Aí a gente vai e traz junto. E eu gosto de chegar lá e não levar para reunião e dizer que foi uma coisa que a consultoria trouxe. A gente leva o fulano para reunião e diz, fulano deu uma ideia muito boa. E a gente vai catou e vamos implementar. Fulano, parabéns, tal. Isso vai fazendo as pessoas verem que a consultoria não tá lá para ser... Lógico que o trabalho a mais causa um estresse, mas a gente não tá lá para ser inimigo de ninguém. Pelo contrário, a gente tá ali para fazer as pessoas brilharem com a gente. E quem normalmente tem essa visão, o gestor, a gestora que compra o projeto, vai para cima, são pessoas que crescem na empresa. São pessoas que acabam sendo promovidas eventualmente, que acabam tendo aumentos, porque viram ali o processo de mudança e abraçaram a história. E nós temos, ainda no durante, como o Alessandro colocou bem, as resistências. Então tem gente que realmente resiste a mudar, não quer mudar. No caso, quando isso vem da diretoria, às vezes leva a um posicionamento do tipo, olha, você tem que pensar se você realmente quer esse projeto, porque se você não quiser o projeto, é melhor para ambas as partes a gente parar por aqui, porque não adianta eu ficar aqui, você me pagando e eu fingindo que estou fazendo o trabalho, no final, você vai falar mal de mim, porque vai dizer que a Gomes de Massa fez um trabalho aqui e não gerou resultado, e para mim não gerou nada aquele trabalho. Então, porque a gente tem um valor na Gomes de Massa, o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Desde 95, o Eduardo, nosso fundador, falava isso. Então, se o cara tem sucesso com o meu projeto, ele vai comprar o projeto, ele vai indicar. Se ele não tem, né? E aí a gente sabe que um cliente insatisfeito fala para muito mais pessoas do que um cliente satisfeito, né? Então, a gente busca muito na Gomes de Massa não ter clientes detratores. Todo projeto nosso a gente busca saber o NPS. Quem não sabe esse conceito, né? Promoter Score, NPS, busquem aí no Google. Você vai perguntar, né? De 0 a 10, o quanto você indicaria a Mundo Verde a um amigo, com base na experiência que você teve aqui, né? Quanto você indicaria a Gomes de Massa a um amigo. Então, a gente sempre procura isso e quando tem algum tipo de observação, tal coisa não foi legal, a gente se desdobra para poder ir lá e resolver o problema, porque é o nosso nome que está ali. Então, quando vem da diretoria uma resistência, a gente vai nesse nível até de perguntar se ele quer o projeto.
Quando é na equipe, a gente sempre toma um caminho de tentar não ir para o chefe primeiro. De tentar primeiro ir para a pessoa. E entender por que é que ela está resistindo, por que é que aquilo está acontecendo, quais são os sentimentos delas, o pensamento e tal. Colocar na mesa. E às vezes só isso já resolve e destrava muita coisa. Mas tem gente que às vezes diz que vai fazer, mas pelas costas continua não fazendo. Continua. Aí nessa hora a gente precisa levar a situação para cima, porque só conversando com a pessoa não resolveu. Às vezes, na segunda instância, um feedback do diretor ou da diretora resolve, porque fica uma coisa mais séria. Em última instância, às vezes a gente precisa realmente substituir aquela pessoa, não se adequa ao processo de mudança. Do cara que chega no consultório do nutricionista, diz que quer emagrecer, que está fazendo tudo, mas a mulher entrega assim, não, tá não. Ele tá comendo um monte de coisa que não deveria. E uma coisa muito importante que o Murilo já tá finalizando já estamos quase finalizando o episódio. Já? Você vê, né? Eu queria falar uma coisa que é muito boa, Renato, muito importante. O pós. Porque a consultoria às vezes organiza tudo e deixa os processos feitos. Mas se o cara não seguir esse processo e esquecer, falou, não, já está tudo bem, não vou fiscalizar, não vou adiantar esse processo, não, já está ok, vamos embora. E se perde o trabalho, né, Murilo? O trabalho às vezes se perde no processo pós. Se o cara não seguir depois que ele... Exatamente. Ele vai perder. O que acontece? Outra sigla aí bacana para o pessoal estudar é a PDCA. Certo? Planejar, desenvolver, checar e agir corretivamente. Também não é um conceito novo, é um conceito que vem lá da mesma época de 50, 60, aí, da época que nasceu essa gestão da qualidade no mundo. Mas, basicamente, você precisa conseguir planejar o que você quer fazer. Aí o projeto, inicialmente, como a gente colocou, eu começo planejando, entendendo o que está acontecendo hoje e planejando o que vai mudar. Aí vem o D, que é o desenvolver, aí a gente entra para implementar, treinar as pessoas, acompanhar todo o processo de mudança. Nessa hora aí, foi legal o que você falou também, porque eu falei que a gente se compara com o personal trainer nessa hora, né? Por quê? A equipe tem que fazer o treino. Eu não posso fazer o treino por eles. Não adianta tu dizer assim, faz aquela sessão lá de apoio de frente. De apoio de frente. Não, faz tu, né? Como assim? Então, quem tem que fazer, de fato, é a equipe, porque senão gera dependência nossa. E aí não é a nossa ideia, não é a forma como a gente trabalha. É transferindo conhecimento e a tecnologia para quem vai ficar lá, para quando terminar o projeto, as pessoas terem o conhecimento para seguir. Tem consultorias que não fazem isso, consultores no mercado, como eu falei, e acabam querendo gerar uma dependência ali do cliente para não perder aquele contrato. Sim. E aí não passa o conhecimento e fica ali gerando uma dependência de ele sempre tem que estar lá para a coisa rodar, né? Então a forma como a gente trabalha, não, é passando conhecimento para as pessoas para que elas possam dar essa continuidade. Só que tem as outras duas letras, tem o C e o A, né? O checar e o agir corretivamente. Então, quando é que eu digo que as coisas se perdem? É quando a empresa para de checar. Quando não tem as auditorias, quando não tem os acompanhamentos, quando isso deixa de ser visto, aí começa a se perder. Então, teve uma empresa uma das primeiras empresas que eu prestei consultoria, estou na Gomes de Matos há 15 anos, desde 2009, eu comecei como estagiário, né? Depois eu fui crescendo para consultoria. Em 2011 e 2012 a gente fez um projeto financeiro numa clínica e na época nós treinamos a irmã de um dos sócios e a esposa do outro sócio em auditoria no setor financeiro. E elas criaram uma rotina de toda semana irem ao setor financeiro em datas específicas lá para fazer essa auditoria. Eu fui nessa empresa de novo em 19, 20 e ainda estava rodando. Estava tudo rodando. Por quê? Porque elas permaneceram toda semana indo lá checar, ver se estava tudo... A conciliação está em dia, os caixas estão ok, contas a pagar está batendo, conta a receber e tal. Então, a checagem, ela ajuda você a entender o que é o A, né? Entender se está indo bem, se está indo mal e o que é que eu tenho que fazer para agir corretivamente. Vai gerando plano de ação corretivo. Então, o que eu diria para não perder o pós é sempre ter rotinas de checagem e ação corretiva. Boa. Maravilha. Murilo, tem alguma coisa, algum recado que você queira dar para a gente finalizar esse episódio? Diria que, como eu falei, né, é sempre importante a gente nunca estar parado. A gente mesmo que é consultor, a gente nunca pode parar de estudar, até porque é o nosso trabalho, mas imagina também um empresário que tem tanta coisa para desenvolver, para fazer, para crescer. Então, eu diria assim, para que o empresário que está assistindo, nunca parar de estudar, nunca parar de buscar, de ler, sabe? A gente tem muitos livros e cases para a gente ler e se inspirar no mercado. Cada livro bom, depois eu posso mandar umas indicações aí também de alguns outros. Eu falei alguns aqui, né? Mas eu posso mandar alguns para vocês aí também, algumas sugestões. Então, ler, fazer curso, estar sempre se desenvolvendo, né? E, eventualmente, se você precisar de ajuda, de alguma ajuda externa, não hesite em procurar alguém, né? E aí, como a gente falou aqui no caminho, tem
consultoria de todo preço, de todo valor. Então, não acho que você não pode contratar e por isso pare ali lá, já no início, né? Busque, veja. E pode ser que no momento inicial você não consiga, mas daqui a pouco dê certo e você viabilize, né? E aí você pode ter essa experiência, isso pode ser muito transformador também. Boa. Quero dizer uma coisa antes. Curta, comente e siga a Nativa nas redes sociais, que a gente não falou, tá? Mas a outra é o seguinte, cara, o empresário, ele acha que esse problema que ele tá tendo é novo para ele, não é novo pro mercado, não é novo para as empresas. Consultoria vem daí, de ver soluções que foram feitas em várias outras empresas, o que foi implementado, pegar essa teoria e torná-la prática no seu negócio. Então, se você é um empresário, e às vezes até um profissional autônomo, tá? Não deixa de ser um empresário, muito pelo contrário, ele continua sendo um empresário, né? Isso. Ele precisa dessas soluções e teve jeito que já fez. Você não precisa ficar sofrendo, você não precisa ficar sem entender, noites às vezes acordado preocupado, sem fazer nada. Às vezes um livro muda o resultado da empresa do cara todo, mas uma consultoria com certeza faz também, porque vocês já resolveram esses problemas e outros, né, que o cara vai ter lá na frente que ele nem sabe ainda. Né? Eu me orgulho nesses anos, Renato, de ter feito, acho que eu fiz uma contagem, eu parei essa contagem num certo momento, mas eu acho que eu já atendi mais de 100 empresas hoje. Na última contagem estava com 90, então já passou, já deve estar em 110 ou algo mais assim. E muitas delas em mais de um projeto. Então, quantas vezes eu escutei, minha empresa é diferente do mercado. Aqui é diferente de todo lugar. Aqui é diferente. Eu escuto demais isso daí. Né? Então, às vezes o empresário está ali fechado e acha que o problema dele é só dele e que ninguém passa por aquilo no mercado. E às vezes é o que você falou, muita gente passou por coisa semelhante. Essa experiência externa vem e a gente vai e identifica, olha, tal situação que já aconteceu, a gente resolveu assim, assado. Faz sentido. Acho que isso pode me ajudar, né? Então, é bom você ter com quem conversar. Ali, até porque o empresário ele é muito sozinho, é muito angustiado, porque às vezes ele não tem ninguém para conversar e dividir essas angústias, porque ninguém na empresa tem a mesma responsabilidade que ele, sobre todo mundo que está empregado ali abaixo dele, sobre a manutenção daquilo ali rodando, às vezes é só ele. E se tem um sócio, por exemplo, o Alessandro ele tem a sorte de ter a Milka lá, e eles poderem ir juntos um se lamuriar pro outro, porque às vezes é só isso, às vezes ele só quer falar, desabafar, né? Às vezes a gente funciona muito como psicólogo, a gente não precisa fazer nada, só sentar e escutar as pessoas, né? Então, assim, é importante ter com quem conversar, às vezes, para dividir, porque essa ideia que tá na tua cabeça, não tem como resolver, às vezes uma mente fora ali do contexto chega e traz, e se viesse por aqui, se a gente fosse por ali? Faz sentido, aí você abre a cabeça e vê soluções diferentes. Eu acho que o consultor, ele é o faixa preta, né, que vai ensinar o cara, que às vezes é branca, que vai para azul, que vai para isso, eu acho que é por aí. É aprender com quem já fez, implementou, que já viu isso daí, né? Maravilha. Só que a gente já está com o tempo esgotado. Esgotamos. Queria finalizar falando que o intuito realmente do podcast é ensinar, né, cooperar com nossos clientes nativos, pequenos empresários e dar um pouco mais de conhecimento, né, para ajudar no desempenho de cada empresa e que a gente seja um fator relevante, que a gente possa adicionar um pouco mais de conhecimento ao nosso dia a dia. A gente, empresário, a gente se fecha muito, né? Então, a gente precisa ter muito esse contato com outros empresários. O Renato, às vezes, me pega e fala assim, venha conhecer o fulano, venha conhecer o cicrano, pega a loja do fulano. E a gente vive tão fechado no nosso negócio que a gente não vê o concorrente. E eu acho que isso é muito importante, a gente abrir a cabeça para outras ideias, outros ambientes, né? A consultoria é um outro ambiente que você pode focar. Então, a gente quer abrir um pouco a mente e a cabeça dos empresários para novas visões. E siga a gente, curta, siga a Nativa Podcast, que a gente tenta fazer um trabalho com muito carinho para que todos agreguem na vida empresarial de todo mundo. Até a próxima. Posso deixar o meu também? Vai fechar? Claro. Sim, claro. Siga também @Gomes de Matos Consultoria. Tá? A gente sempre posta muito conteúdo lá, muita coisa bacana. E também @Murilo.monteiro. Também posto sobre os trabalhos, o que a gente vai fazendo, falo algumas coisas sobre finanças. Acho que vai ser legal aí a gente poder bater um papo. Maravilha. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo. Agradecer ao Murilo, agradecer a Gomes de Matos. Eu que agradeço. A gente foi sensacional aqui hoje, foi uma aula. Já peguei os exemplos, anotei tudo. Espero que você anote também. Compre os livros, porque valem a pena. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Até o próximo.